Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é mais uma aula de língua portuguesa pelo EducaPE. Então, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber a notificação toda vez que a gente enviar algum material novo. E hoje, na aula de língua portuguesa, a gente vai, na verdade, debater um pouco mais sobre um tema que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, que é a divulgação de pesquisas. Olha só, é importante, não é, quando a gente pensa em divulgação de pesquisas, a gente, em geral, sempre pensa que é algo relacionado mais à ciência, ciências naturais, ciências, não é, que trabalham mais com as disciplinas, digamos assim, de matemática, as disciplinas, né, mais voltadas, digamos, para as ciências da natureza, as ciências exatas. Mas o que é importante você saber de antemão, toda vez que seu professor, e isso acontece em qualquer matéria, eu tenho certeza, quando ele diz para você, gostaria que você fizesse uma pesquisa, porque eu vou pedir para que você apresente isso em grupo, para um seminário, por exemplo, é importante nessa hora que o professor de português chegue junto ali, sabe, para te dar umas dicas de como tornar as suas pesquisas em absolutamente qualquer área do conhecimento, algo muito mais interessante para aquele grupão que você vai apresentar. Então, hoje, na verdade, o que a gente vai fazer é imaginar novas formas, não é, para a gente sair daquele lugar comum toda vez de apresentar uma pesquisa, seja por um texto meramente escrito, ou seja somente por um seminário, que muitas vezes eu sei, a gente tem dificuldade de reter todas as informações pesquisadas na cabeça e a gente precisa daquele papelzinho que está ali do lado da gente. Hoje a gente vai observar como que a gente pode inovar com soluções simples, sabendo produzir textos diferentes e que vão tornar a sua pesquisa algo muito interessante, tanto para a aula quanto para a sua vida, porque eu garanto para você, quando o seu professor tenta explicar para você como se portar no seminário, é porque, na verdade, ele sabe que você, no futuro, vai ter que enfrentar algumas situações, não é? Que você vai ter que falar em público sobre conteúdos muito mais importantes aí, tá bem? Então, a gente vai começar agora com a nossa pesquisa, digamos assim. Eu trouxe para vocês um tema que estava assim, bem fresquinho na minha cabeça, que é o seguinte: agora, na época da pandemia, eu dei uma percebida, percebi assim, que eu sou de uma geração que viu a internet nascer, não é? Então, assim, na minha época a gente tinha que tirar um fio do telefone, sabe, fixo, que isso nem existe mais, na verdade, para poder plugar ali, né, e ter acesso à internet. A gente chamava isso de internet de escada. Então, agora, durante essa pandemia do coronavírus, eu parei para pensar e perceber como que a gente, não é, avançou em termos de tecnologia. E aí eu também comecei a pensar, será que os meios de comunicação, de fato, eles tornam as pessoas mais próximas? Então, hoje, na nossa aula de português, esse vai ser o nosso tema. De que forma os meios de comunicação tornaram as pessoas mais próximas? Então, eu coloquei aí para vocês, não é? Vamos dar uma olhada na relação dos 3 tópicos principais que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa simulação de pesquisa, digamos assim. Então, a gente tem, não é, a primeira coisa, o que eu considero primordial, a definição do que seria meio de comunicação. Se seu professor te pergunta de que forma os meios de comunicação tornam as pessoas mais próximas, a gente tem que pensar primeiro que a gente tem que apresentar uma definição, sim. O que é um meio de comunicação? O segundo tópico que eu separei para vocês seria que meios de comunicação existem e já existiram. Já para o terceiro, a gente pode pensar, será que as pessoas se sentem mais próximas umas das outras com essa evolução dos meios de comunicação? Então, na verdade, são esses três direcionamentos que a gente vai seguir, tá bem? Para realizar uma pesquisa. Obviamente que é bem prático e mais fácil para a gente se a gente colocar isso na internet e fizer uma pesquisa rápida. Justamente, eu queria debater com vocês que as 3 coisas que estão aí dispostas para vocês são bem simples se a gente fizer uma checada rapidinha ali na internet. Só que
É importante também que a gente pense que essas pesquisas na internet não são o nosso resultado final. Elas são, na verdade, o primeiro passo. Quando a gente vai para a internet ou quando a gente vai para uma enciclopédia, por exemplo, a gente está falando de pesquisa bibliográfica. A gente está procurando referências sobre aquilo que a gente quer falar em pesquisas que já foram feitas, o que tem muita validade. Porque a sua pesquisa, ela precisa estar comprovada e precisa ter aquilo que a gente chama, não é, de respaldo, ou seja, ela precisa estar baseada em alguma coisa. Então, a gente chama isso de pesquisa bibliográfica. Para a definição dos meios de comunicação e para a parte de que meios já existem, já existiram, de fato, o ideal é que a gente faça, não é, uma pesquisa bibliográfica primeiro. Mas para o terceiro tópico, que eu perguntei para vocês, será que as pessoas se sentem mais próximas umas das outras com a evolução do meio de comunicação? Será que não seria, talvez, melhor a gente trabalhar com uma entrevista? É isso aí que a gente tem que, não é, lembrar na hora de fazer a nossa pesquisa de fato. Então, olha só, pessoal. A gente tem que pensar que a pesquisa bibliográfica é um primeiro passo, mas que depois todo esse material ele tem que ser modificado para algo melhor. Então, vamos sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês a pesquisa bibliográfica que eu fiz aqui rapidinho e a gente vai ler juntos. Então, os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos que são utilizados para difundir a informação e facilitar a comunicação entre as pessoas. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet e o cinema, dentre outros tantos. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Então, até aí, o que a gente encontrou, não é? A gente viu a definição. A gente também tem a parte dos tipos de meio de comunicação, que eu acho importante que entre nessa nossa pesquisa. Então, eles podem ser classificados de forma individual, ou seja, quando a informação não é, o meio de comunicação está entre aí duas pessoas, a gente tem a carta, telefone e atualmente aplicativos de mensagem de forma instantânea, e a gente tem os meios de comunicação de massa, ou seja, aqueles que têm um poder mais amplo. A gente fala aí dos jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Então, e tem outra classificação também sobre o tipo de registro. E o que é isso? É o tipo de linguagem. Se você usa uma linguagem escrita, sonora, audiovisual ou multimídia, a gente vai ter uma classificação diferente. Então, os escritos, sonoros, audiovisuais, multimídias e hipermídias são as possibilidades de classificação dos nossos meios de comunicação. Eu poderia, sim, de fato, apresentar tudo isso para vocês com esse texto que a gente fez. Ou até mesmo apresentar tudo isso, não é, de forma muito mais, digamos assim, resumida, se fosse de forma oral. E não teria tanta graça assim. Imagina só se eu pudesse produzir, por exemplo, um infográfico, em que eu usasse o mínimo de informação escrita possível e, através de imagens, a gente conseguisse passar tudo isso que a gente leu nesse texto monótono, tá bem? De forma prática e rápida. É isso que vocês podem ver aí, não é? Nesse exemplo que eu coloquei para vocês do meio de comunicação. Observe que temos pouco texto, imagem e as classificações que a gente acabou de ver. Individual, não é? Se é escrito, se é audiovisual, se é hipermídia, tudo isso. Outra possibilidade também que a gente tem, é de pensar sempre na finalidade do nosso público-alvo, tá bem? E só aí a gente vai determinar que linguagem e estrutura a gente pode usar. Por exemplo, se a gente está falando de um grupo de estudantes da sua própria idade, você acha que o texto vai ser melhor para ser lido em sala ou o infográfico, que vai chegar lá, mandar o recado e deixar todo mundo feliz de forma rápida e fácil?
Bom, eu garanto para vocês que o infográfico, com toda certeza, vai dar conta de divulgar o conhecimento da sua pesquisa e também não é vai deixar os seus alunos ou talvez companheiros de sala muito mais interessados, porque ele vai trazer a informação com uma linguagem clara, de forma, não é de forma inclusive formal, mas que vai passar o recado e mandar aí muito melhor talvez que o artigo. Outra coisa importante para que a gente pense juntos é o seguinte, é que a gente falou também em um dos tópicos sobre a questão de buscar, não é, que meios de comunicação já existiram, quais são os meios de comunicação que existem. Imaginem só, o ser humano, minha gente, é definido por comunicar, pela função de comunicar. Então, como é que a gente vai lidar com a quantidade de meios de comunicação que já existiram e que ainda existem até hoje? É muita história para contar. Então, a gente pode ver que, por exemplo, justamente investindo nessa relação entre imagem verbal e não verbal, eu escolhi 2 tipos de aproximação aqui que a gente pode fazer, ao invés de fazer o texto, não é escrito todinho, como a gente poderia ver, falando da história todinha da evolução aí dos meios de comunicação. Olha só, a gente pode usar a imagem que mostra, não é, desde a arte rupestre até a internet, como é que isso veio evoluindo. Então, você poderia ter lá essas imagens com as setinhas mostrando alguns exemplos de meios de comunicação e cada colega seu, se a gente imaginar um seminário, ele poderia, de fato, comentar sobre, não é, cada tipo de meio, como surgiu, quem criou. Ou, e aí é que eu acho que fica mais interessante, é se você escolher, não é, uma parte desses meios e tentar comparar, talvez, com o passado. E isso a gente pode fazer, vocês vão ficar surpresos com histórias em quadrinhos. E aí você, né, imagina. A diferença que é você ouvir alguém que chega lá na frente para falar sobre arte rupestre, ou então ler uma história em quadrinho que vai ter ali aquilo que você quer passar, mas de forma, não é, com um pouco de humor, com a ilustração, com uma situação do cotidiano, o que é super importante. Então, eu coloquei aí para vocês um exemplo de quadrinho já pronto, que é o meio de... Aí, ó, a Turma da Mônica falando sobre meios de comunicação. E também eu mesma produzi esse quadrinho, certo? Eu encontrei um site na internet que se chama Storyboard That, e eu criei aí a personagem da Manu e sua mãe, e a Manu diz o seguinte: meu Deus, não é? Acabou a internet. Como que o pessoal de antigamente fazia para viver sem tédio, sem internet? E aí chega a mãe da Manu para tentar explicar. Então, talvez aí comece uma longa história sobre como os meios de comunicação evoluíram, sem você ter que passar lá pela arte rupestre, pelo papiro, mas sim, não é, de uma forma mais atual, partindo de algo de atualmente, não é, de algo que está acontecendo hoje, para aí sim voltar para o passado. É importante a gente lembrar que é bom a gente partir de algo que está acontecendo no cotidiano de vocês hoje na hora de fazer essas pesquisas. Senão, a pesquisa pode ficar muito artificial e aí, na hora de produzir os seus textos finais, você, de fato, vai dizer: ah, se eu escrever um artigo, está muito mais tranquilo e pelo menos eu vou ter um 7. A gente não quer 7, minha gente, a gente quer 10 e a gente não quer só 10. A gente quer passar aquela mensagem da gente de forma a atingir o nosso leitor, não é? Eficaz, de forma eficaz. É isso que eu costumo dizer. E aí, queria lembrar para vocês de uma coisa. Os quadrinhos seguem basicamente as mesmas características do infográfico. A gente está divulgando conhecimento, vai conseguir chegar no nosso público-alvo, que são os nossos colegas. E o nosso professor vai morrer de felicidade com uma coisa tão bonita dessas. Linguagem tem que ser clara, vai ter o uso de verbal e não verbal, obviamente, não é? Palavras e imagens. E lembre-se, quando a gente fala de uma história em quadrinhos educativa, é importantíssimo que, você saiba resumir e selecionar as informações que quer colocar lá. E 2, nunca comece uma história em quadrinhos educativa como se você já fosse dar uma aula.
Parta sempre de uma situação banal, de uma situação simples do cotidiano. Pode ser, se você, por exemplo, estiver pesquisando sobre a história do chocolate na humanidade, não é? E suas relações com o consumismo atual, você pode fazer isso e começar simplesmente com algum personagem na Páscoa comprando um ovo de Páscoa. Então, a dica para a história em quadrinho educativa é: faça parecer como se não fosse uma aula, tá bem? Na hora de produzir o seu texto, escolha as informações mais importantes, selecione uma situação do cotidiano. Atenção ao uso dos balões. Nós temos balões diferentes para fala e para pensamento. Saiba criar falas que sejam falas curtas, mas que mandem o recado. Use uma linguagem clara e também use seu poder de crítica e senso de humor para aproveitar o que você puder desse formato tão especial que é a história em quadrinhos. E um formato que, inclusive, ajuda muito a gente, não é? Nessa época em que as informações chegam de muito mais formas diferentes e através de imagens. Então, a gente tem que tirar proveito disso, ao invés de ficar naquele modelo que a gente acha que é o único e o melhor, que é o do artigo científico. Claro que o artigo científico, ele tem seu espaço, mas também é super importante que a gente saiba se adaptar para o nosso público-alvo. Sempre que você for escrever um texto, pense: o que eu quero com esse texto? Qual é a minha finalidade? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu estou produzindo o meu texto? E se você disser assim: só estou produzindo para o meu professor porque eu quero a nota? Não. Aproveita a escola e diz assim: professor, vamos publicar o infográfico no Instagram? Eu aposto como não é, vai rolar uma emoção muito grande do seu professor, porque, na verdade, o que a gente quer é que a sua pesquisa saia de dentro da escola da forma mais linda possível. Sem mais delongas, eu também trouxe para vocês uma opção de artigo que conseguiu se adequar, não é, aí ao público-alvo dele. O Ciência Hoje das Crianças, que é um site que eu vivo citando aqui no EducaPE, é uma revista que, na verdade, investe em divulgação de pesquisas para crianças e adolescentes. Então, por exemplo, ele trabalhou essa questão do histórico, não é? Da evolução entre os meios de comunicação com, não é o título, olha aí, ó, muito antes do celular, de volta à pré-história. Então, a gente tem aí um exemplo, não é? Se você vê aí com imagem, parágrafos super curtinhos e algo que é muito incrível no Ciência Hoje das Crianças, esse artigo dialoga com o leitor. Então, vamos dar uma lida rapidinha ali. Ele diz assim, ó: basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio, não é? Enviar e receber informações e o que está por trás de todas essas invenções. Com cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel, que era transportado por um mensageiro do lugar onde a coisa aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Então, observe aí que você tem a figura do mensageiro no cavalo, não é? Então, ele diz assim, ó: a contratação de mensageiros individuais era trabalhosa e cara, sobretudo para percorrer grandes distâncias. Com o surgimento dos sistemas dos correios, o mesmo mensageiro passou a entregar várias mensagens por viagem, o que barateou os custos. Então, observe aí, parágrafos curtos, mensagem passada de forma rápida e ainda assim um artigo, adaptado para o público-alvo e ainda assim um artigo. Lembre-se bem que adaptado para o público-alvo, não é, que são crianças e adolescentes. Então, você tem aí, né, para sempre lembrar de 3 coisinhas. Quem é a pessoa que você vai dialogar nesse texto? Quem é que vai te ler? Temos fontes de credibilidade? Temos que ter. E de que tamanho vai ser esse seu texto? Isso também deve ser pensado e raciocinado. Então, olha só. Vamos partir agora para aquele tópico 3 que eu tinha trabalhado com vocês primeiro. Vocês lembram qual era o tópico 3 do que eu queria pesquisar? Eu queria pesquisar se, de fato, a comunicação digital, se os meios de comunicação digital, eles aproximam ou afastam as pessoas.
Eu tenho duas opções aqui para vocês. A primeira delas, a gente pode sim partir para uma pesquisa em que vai trazer, não é, opiniões, então argumentos, contra-argumentos sobre essa ideia de que, de fato, a revolução, não é, a globalização, a revolução dos meios de tecnologia, de fato aproxima as pessoas. A gente tem exemplos práticos disso. YouTube, WhatsApp, tudo isso contribui para esse momento que a gente está vivendo. Só que essa daí não é uma saída fácil, como a gente já debateu aqui. Eu queria que a gente transformasse tudo isso, por exemplo, em gráficos. Imaginem só, a gente falar de exclusão digital e conseguir inserir toda essa quantidade de informação que a gente encontra facilmente em artigos em gráficos. Tudo que é visual e tudo que tem menos texto, ele é, sim, de forma comprovadamente pela ciência, não é? Absorvido mais rápido pelo cérebro. Então, claro que você tem a opção do texto, se você achou que o texto foi bem escrito, com argumentos e contra-argumentos, mas é importante que a gente também pense nos gráficos, que estão bem pertinho ali dos infográficos que a gente viu logo no começo, tá bem? Então, o segredo para fazer um bom gráfico é o seguinte: apresentar uma informação de consulta de forma visual, tá bem? Ter uma linguagem clara e objetiva, usar imagem verbal e não verbal, e muita informação de forma mais sucinta. A gente tem muita informação em um gráfico e está tudo ali, a gente lê facilmente em 5 minutinhos. E você também pode, não é, fazer uso aí do Instagram. Que tal agora na pandemia você pegar essa ideia de pesquisa e fazer uma enquete com seus colegas, tá bem? Ou você pode também partir para a ideia de uma entrevista com algum parente próximo. E a entrevista com o parente próximo, a gente tem que pensar, no caso do meio de comunicação, pensar sempre em alguém que seja pertinente para a nossa pesquisa. Então, lembre-se que a minha pergunta é: comunicação digital, meios de comunicação virtuais, eles de fato aproximam as pessoas? A minha avó, ela tem 75 anos e eu fiz algumas perguntinhas básicas para ela. Eu perguntei para ela, por exemplo, não é, vó, você não sabia usar o WhatsApp, não é? Mas agora você é o orgulho da família mandando bom dia todo dia no grupo. E aí é que a gente pode pensar o seguinte: na hora de escolher quem você vai entrevistar, é importante que seja pertinente para o seu tema de pesquisa. A minha avó tem 75 anos. Viveu numa época em que talvez, não é, telefone era muito difícil para se ter. Então, 75 anos, já que eu quero falar, não é, de como que os meios de comunicação aproximaram ou não as pessoas, a minha avó, de fato, é uma pessoa relevante, sim, para esse tema de pesquisa. E aí, olha só o que minha avó respondeu, não é, quando eu perguntei para ela como ela fazia para mandar recados. Ela disse o seguinte: quando não tinha WhatsApp nem telefone fácil, eu tinha que ou mandar recado por alguém que eu soubesse que estava indo no local que eu queria, ou então, minha filha, eu chegava de surpresa na casa da pessoa. Olha aí, tá vendo, minha gente? Já imaginou? Não dá nem tempo da pessoa arrumar as coisas, nem nada. Eu não gosto muito disso não, viu? E aí, olha só, eu perguntei para ela se ela achou difícil, não é, aprender a usar o WhatsApp para se comunicar. E ela disse: não é difícil, não. O negócio é lembrar os caminhos todos para poder usar tudo. O Zap é de um jeito, o YouTube de outro. Levou um tempo, mas ela aprendeu. Eu perguntei para ela o que é que ela assiste no YouTube. E ela me disse o seguinte: que ela assiste vídeos de ataque de tubarão, né, para aprender a se prevenir, e o canal da minha neta, que é o meu canal. Tá certo? Então, a gente tem que pensar, inclusive, não sei se vocês notaram, que a entrevista tem que estar de forma pertinente com a nossa pesquisa. E aí eu queria concluir com vocês hoje, não é? De forma rápida. Lembre-se que seu tema tem que estar sempre adaptado ao seu público-alvo. Tente adaptar a forma com que você fala para quem você está falando. Tente passar sua mensagem de forma clara. Nem sempre o texto totalmente escrito para você chegar lá e ler lá na frente é a opção ideal. A gente apresentou aqui algumas opções e eu espero que vocês tenham aproveitado de forma clara e sucinta o que a gente fez e transformem o jeito de apresentar as pesquisas por aí. Então, pessoal, queria agradecer a vocês por mais uma aula. Até a próxima!